E chegou o momento de acompanharmos com os editores da Revista Adventista o que fala a matéria de capa da revista deste mês. Em 2017, um dos livros mais traduzidos da história da literatura completa 125 anos. Desde que foi publicado pela primeira vez em 1892, Caminho a Cristo já foi impresso em mais de 165 idiomas. Apesar de pequeno no formato, seu conteúdo já inspirou milhares de leitores, como mostra a matéria de capa da Revista Adventista deste mês. A edição também revela detalhes pouco conhecidos sobre a história desse livro e dá um panorama dos principais temas teológicos abordados no clássico de Ellen White. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro. Como vocês perceberam, nesta edição nós exploramos um clássico cristão, o livro Caminho a Cristo, que completa 125 anos no mesmo contexto de uma outra data especial que vem sendo celebrada em todo o mundo cristão, os 500 anos da Reforma Protestante. Antes de a gente entrar nos detalhes da reportagem, eu quero apresentar os nossos convidados. Um deles é o pastor Marcos de Benedicto, que é editor-chefe da revista e também redator-chefe da CPB. E temos também a participação hoje do pastor Alceu Nunes, que atua na editora e que foi uma das fontes citadas na reportagem. Bem, vou começar aqui pelo pastor Marcos. Qual que é o legado que esse livro trouxe para o tema da justificação pela fé, que é o lema da Reforma Protestante? Este livro foi escrito num contexto de uma ampla discussão dentro da Igreja Adventista exatamente sobre justificação pela fé. E não somente ele foi escrito nessa época, mas alguns outros livros, como o Desejado de Todas as Nações, também foram escritos. E ele traz o aspecto objetivo da salvação, do amor de Deus, aquilo que Deus faz em favor do ser humano, de uma maneira esplêndida, maravilhosa. Mas ele acrescenta uma outra dimensão que às vezes nós não vemos nessas tradições ligadas à Reforma Protestante, que é o aspecto da experiência, da resposta do ser humano. Então, nisso eu vejo que é um livro bastante único, singular, em fazer essa síntese de uma maneira fantástica. Aspectos mais ligados com a tradição reformada, em certo sentido, e também com a tradição metodista, que tem um envolvimento maior e uma resposta assim, um pouco mais calorosa ao amor de Deus. E Ellen White trabalhou com essas duas vertentes bíblicas de maneira fantástica. Queria agora perguntar para o pastor Alceu, que tem uma experiência interessante com esse livro e que todos os anos relê essa obra, né? O que te chamou a atenção neste best-seller? Assim como você mencionou, de fato cultivo o hábito de diariamente tomar alguns minutos com o livro Caminho a Cristo, que ele reacende em mim essa experiência efetiva, prática em meu relacionamento com Cristo. Foi uma bênção ter esse livro chegado às minhas mãos quando jovem e necessitado de um conhecimento de Cristo experimental que me desse um sentido maior para a minha vida. Você estava perdido e achou o caminho. E achei o caminho, verdade. E o caminho é este mesmo, né? Como Jesus disse, caminho, verdade e vida. Quando um amigo me presenteou, logo nas primeiras frases dizia: chegam a muitos ouvidos as palavras do gracioso convite, vinde a mim, e vem o texto. É um prefácio ali dos editores, mas, como se costuma dizer, eu fui fisgado por aquelas palavras, né? Porque era o convite que eu queria. Interessante que esse livro ele traz frases célebres ali do início ao fim, né? Talvez muita gente que talvez até nem tenha lido ainda o livro, talvez tenha se deparado com uma dessas citações aí, né? Ele já começa no atual capítulo 1, porque na verdade o capítulo 1 foi acrescentado um pouquinho depois. O livro foi lançado em 1892, teve um sucesso muito imediato ali nos Estados Unidos. Aí uma editora da Inglaterra foi quis lançar uma edição, e aí foi preciso, por uma questão de direito de publicação, acrescentar um capítulo, que hoje é uma marca maravilhosa aqui do Caminho a Cristo, que é um capítulo sobre o amor de Deus. Né? E ele começa dizendo: a natureza e a revelação dão testemunho do amor de Deus. E logo depois nós já encontramos aquela frase que diz ali que Deus é amor, está escrito em cada botão de flor. E aí nós encontramos outras frases lapidares sobre a vontade, sobre a oração, como aquela:
A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. E encontramos muitas outras frases que são citações prontas aí. Eu aprecio muito, falando nisso, citação sobre o arrependimento. O arrependimento consiste em tristeza pelo pecado e abandono do pecado. Tristeza e abandono. Não é só o remorso, é muito profundo isso quando pensamos, eu me arrependo e abandono o pecado. Naturalmente é pela graça de Cristo que isso acontece, né? Agora, esse livro, além de tratar de aspectos mais práticos da religião, ele traz nas suas poucas páginas conceitos muito teológicos, né, muito profundos, né? Dentro desse aspecto que você mencionou no início, de justificação pela fé e os 500 anos que agora estão sendo relembrados na história do cristianismo, há textos e a abordagem de Ellen White inspirada é impressionante nessa questão da transformação que acontece no ser humano, uma transformação que provém da graça revelada na cruz do Calvário, que é a centralidade do livro, a apresentação de Jesus. Um livro totalmente cristocêntrico. Sim, né? nos 13 capítulos do livro, em português, nesta edição comemorativa, são 128 páginas, nós encontramos aí essas duas dimensões, a dimensão, digamos, do céu, de cima, e a dimensão da terra, da resposta do ser humano. E os conceitos teológicos são muito profundos, embora simples, em ambas as dimensões, tanto quando a autora fala da Bíblia, fala de Deus, fala do que Deus faz, do trabalho do Espírito Santo, da morte de Cristo, quanto também da experiência, da felicidade do ser humano, na abundância, quando ela fala na mudança do coração do ser humano também. Bem, eu agradeço aqui a participação do pastor Marcos de Benedicto, também do pastor Alceu Nunes e a você que nos acompanhou até aqui. Eu aproveito para dizer que o editorial da edição de julho já está disponível para você que nos acompanha pela internet. O endereço está aparecendo aí na sua tela e a gente espera que você descubra outros detalhes curiosos sobre esse livro na edição deste mês. Obrigado pela sua audiência, um abraço, até o próximo encontro.